O gelo do Natal esconde um segredo mortal, um corpo congelado, mentiras demais. Bem-vindos ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião, Harold. Comentem de onde vocês estão ouvindo. Suas vozes importam. Mal posso esperar para lê-las agora. Vamos ao caso arrepiante de Poirot. Muitas vezes pensei que o Natal, entre todas as épocas do ano, é a menos propícia para um assassinato. A própria palavra evoca, na maioria das mentes, imagens de azevinho e pudim de ameixa, lareiras crepitantes e crianças com rostos radiantes, dificilmente a atmosfera que se associa a uma morte súbita. No entanto, é precisamente em momentos como este, quando as pessoas se reúnem e fingem estar alegres, que os elementos mais sombrios da natureza humana são despertados. Foi num cenário assim, em meio à neve, aos enfeites natalinos e ao cheiro levemente acre de couve de Bruxelas cozida demais, que vi o corpo pela primeira vez. Mas estou me adiantando. Nossa história, como tantos outros episódios curiosos na vida do meu amigo Hercule Poirot, começou com um convite. Natal no campo, Hastings, disse Sir Reuben Winter, batendo com a mão larga e vermelha no braço da cadeira. Ar puro como vinho, uma lareira aconchegante e um ganso que fará você esquecer completamente das suas rações militares. Você precisa vir, Lady Winter insiste. Sir Reuben recebia as pessoas em seu clube como se fosse um anexo de sua própria casa. Era um homem imponente em todos os sentidos da palavra, imponente em circunferência, com uma risada contagiante e opiniões fortes. Fizera fortuna no ramo naval antes da guerra e, desde então, construíra uma segunda fortuna no ramo de armamentos. Embora eu o tivesse encontrado apenas algumas vezes, não havia como recusar a firme convicção com que insistia em meu convite. Ficaria encantado, respondi. Embora eu lhe avise que sou péssimo em jogos de salão e charadas. Bobagem, trovejou Sir Reuben. Em pouco tempo você estará fazendo o papel de soldado no teatro de brinquedo. Agora, há um trem de Londres no dia 23, pegue esse. Winter Hall é a penúltima parada. O chefe da estação conhece a minha gente. Ele o acompanhará até o vagão. Ele fez uma pausa e acrescentou, em tom diferente. Este ano será um evento familiar. É bom ter uma cara nova. Algo em sua expressão, ao proferir aquelas últimas palavras, me chamou a atenção naquele momento, não exatamente inquietação, mas um traço de cautela e vigilância por trás da fachada jovial. Desapareceu num instante e atribuí à minha imaginação. 2 dias depois, enquanto subíamos a longa avenida arborizada, Winter Hall se erguia, escura e imponente, contra um céu que clareava. A casa era um enorme edifício vitoriano, com ameias e frontões, um grande bloco central e 2 alas que se projetavam em ângulos agudos, como um pássaro de pedra em postura de acupressão, pronto para alçar voo. A neve cobria os gramados em suaves camadas, intactas, exceto pelas linhas negras das sebes e, ocasionalmente, por pegadas de coelho. Mais adiante, além de um conjunto de teixos, vislumbrei o que parecia ser um lago ornamental congelado, sua superfície opaca e plúmbea sob a luz de inverno. Passamos por um grupo de cantores de hinos natalinos que se afastavam lentamente pela entrada da garagem, batendo os pés no frio. Da casa vinha o som fraco de um piano tocando uma alegre canção de Natal, um pouco alta e enérgica demais para aquela hora. Um lacaio abriu a porta quando nosso carro parou. Lá dentro, tudo era calor e agitação. Guirlandas de pinheiros adornavam os corrimãos, e uma enorme árvore de Natal se erguia no hall, coberta de bolas de vidro e fios de enfeite prateado que captavam a luz. Lady Winter, magra, elegante e de pele bastante pálida, me cumprimentou com um sorriso frio e as 2 mãos estendidas. Capitão Hastings, que gentileza sua ter vindo. Reuben fala tanto de você que quase sinto que nos conhecemos há anos. Murmurei algo suficientemente modesto, e ela me conduziu para a frente. Você precisa conhecer todo mundo. A festa está animada este ano. Foi, na verdade, um encontro curioso. Ali estava Leonard Winter, o único filho de Sir Reuben, um homem na casa dos 30,
com a complexão robusta do pai, mas não com seu temperamento afável. A boca de Leonard tinha uma leve curvatura para baixo que lhe dava uma aparência de insatisfação constante, e um leve rubor em suas bochechas indicava seu apreço pelo decantador no aparador. Ao lado dele estava sua esposa, Célia, uma bela jovem de cabelos escuros e grandes olhos cinzentos que pareciam absorver tudo sem revelar nada. Logo descobri que ela havia sido governanta antes do casamento e que Lady Winter não a havia perdoado completamente por essa transgressão social. Havia também Daphne Winter, a irmã mais nova de Sir Reuben, uma mulher de rosto anguloso, voz fina e paixão por boas obras, que considerava o resto da família como seu próprio campo missionário. Reuben tem uma tendência muito infeliz de mimar todos à sua volta, ela me disse durante nossa primeira conversa. É preciso ter muita força de vontade para resistir a isso. Poucos de nós conseguimos. Ela disse isso com um tom de desdém, como se sua força de caráter fosse inquestionável. O Dr. Hartnell também estava lá, o médico da família Baixo, de aparência robusta e com um ar de tranquila competência. Seus olhos eram bondosos, embora eu percebesse uma certa vigilância profissional sob seu jeito afável. Dos convidados restantes, 2 se destacaram particularmente. A senhorita Verônica Vale era uma daquelas loiras altas e esplêndidas que a natureza parece ter criado expressamente com o propósito de atrair olhares. Ela era uma atriz de certo renome. Embora eu confesse que meu próprio conhecimento teatral seja limitado, e sua presença em uma festa de Natal em família me pareceu incomum. Ela estava de pé junto à lareira quando fui apresentada, um cotovelo apoiado na lareira, um cigarro segurado languidamente entre os dedos com as pontas vermelhas. Seu vestido era de um tom ousado de verde, com um decote um tanto profundo para uma casa de campo, e sua risada era um pouco alta demais para o tamanho do cômodo. "Ah, mais um soldado", disse ela quando Leonard me apresentou. "Teremos que comparar histórias de guerra, mas apenas as românticas. Por favor, não suporto lama e trincheiras antes do almoço." O outro convidado ilustre era o Sr. Julian Field. Era um homem de cerca de 40 anos, elegantemente vestido, com cabelos escuros e lisos e um pequeno bigode bem aparado, que era a antítese dos exuberantes esforços de Poirot nesse sentido. Sua expressão era serena. Tinha o hábito de juntar as mãos como se estivesse em oração. Soube que ele era o secretário particular de Sir Reuben e que trabalhava com ele há muitos anos. Como Sir Reuben havia prometido, foi um evento essencialmente familiar, com 1 ou 2 elementos decididamente fora do comum. Aquela primeira noite passou num turbilhão de apresentações, conversas e o tipo de jogos de salão que, suspeito, são inventados principalmente para impedir que as pessoas digam o que realmente pensam umas das outras. Uma charada, em que a Certa Vale insistiu em interpretar todos os papéis femininos principais, terminou em algumas risadas mal-humoradas. No jantar, Leonard bebeu sem parar e fez 1 ou 2 comentários que fizeram Célia corar e Lady Winter cerrar os lábios. Quando finalmente me retirei para o meu quarto, um quarto confortável no primeiro andar, com vista para os jardins traseiros, a minha cabeça fervilhava de impressões. As tensões familiares nunca são tão óbvias como quando as pessoas são forçadas a conviver em proximidade prolongada, e não era preciso a perspicácia do meu amigo Poirot para perceber que o ambiente em Winter Hall estava longe de ser harmonioso. O dia seguinte era a véspera de Natal. A neve caiu sem parar durante a noite e, quando olhei pela manhã, o jardim estava coberto por um manto branco mais profundo e suave. Era muito bonito, tão bonito, aliás, que decidi dar um passeio antes do café da manhã. A casa estava silenciosa quando desci as escadas pouco antes das 8. Uma empregada estava tirando o pó do corredor. As luzes da árvore ainda estavam acesas, lançando um brilho colorido e fraco na penumbra. O ar estava frio. Vesti um sobretudo e peguei uma bengala no suporte, sentindo-me um verdadeiro cavalheiro do campo ao sair. O frio atingiu meu rosto como um tapa, cortante e revigorante. Minha respiração formava vapor no ar.
Desci os degraus do terraço e atravessei o gramado, minhas botas rangendo na neve compactada. Além das sebes, as árvores se erguiam escuras contra o céu pálido, seus galhos marcados pela geada. Caminhei em direção ao lago ornamental congelado que vislumbrara ao chegar. Ele ficava no extremo oposto da propriedade, além de um pequeno bosque de coníferas. Ao me aproximar, pude ver que a superfície estava coberta por uma fina camada de neve fresca, intacta, exceto por uma linha de pegadas que ia da trilha até a margem e se estendia pelo gelo. Achei estranho. A neve deve ter caído durante a noite. Quem então estava na rua de madrugada e por quê? A curiosidade, tantas vezes a minha ruína, levou-me a seguir as pegadas. Eram bastante profundas e nítidas, marcas de um par de botas robustas. Quando cheguei à margem, hesitei. O gelo parecia suficientemente sólido, mas nunca me considerei particularmente ágil. Ainda assim, as pegadas já estavam lá, e a tentação de ver aonde levavam era irresistível. Saí com cuidado para o lago. O gelo resistiu. Alguns metros adiante, as pegadas pararam abruptamente. Fiquei parado, intrigado. Elas não terminavam no centro do lago, mas um pouco para um dos lados, perto de uma área mais escura, onde a neve parecia menos uniforme. Foi então que vi a mão. Emergia da brancura num ângulo antinatural, os dedos rígidos e ligeiramente curvados, como se tentassem agarrar o ar. Um pouco mais adiante, consegui distinguir o contorno de um braço, um ombro, e, em seguida, horrivelmente nítido, o oval pálido de um rosto emoldurado pela geada. Por um instante fiquei imóvel. A cena era tão estática, tão silenciosa, que parte de mim se recusava a aceitar o que via. Os olhos estavam semicerrados, os cílios com bordas de gelo, os lábios estavam azulados. A neve havia se acumulado sobre o corpo, cobrindo parcialmente o casaco escuro. O lago, com sua fina camada de pó branco, havia se tornado um leito de morte. Engoli em seco, com o coração disparado. O soldado dentro de mim despertou o homem que já vira corpos antes, embora nunca exatamente assim, nunca estendidos sozinhos na superfície congelada de um lago ornamental inglês na véspera de Natal. Com cautela, aproximei-me lentamente. O gelo rangeu de forma ameaçadora, mas não cedeu. Pude ver então que o homem, não havia dúvida de que era um homem, jazia ligeiramente contorcido, como se tivesse caído pesadamente, e não se mexido desde então. Seus cabelos estavam cobertos de neve, mas suas feições eram claramente visíveis. Eu o reconheci imediatamente. Era Julian Field, o secretário discreto e de modos gentis de Sir Reuben Winter. Há um momento, quando alguém se depara pela primeira vez com a morte súbita, em que a mente se recusa a conectar o que vê a figura imóvel e antinatural com a pessoa viva que conhecia. Eu estava ali parado no gelo, olhando para o rosto congelado, e não conseguia reconciliá-lo com o homem que havia cruzado as mãos tão delicadamente diante da lareira na noite anterior. Meu primeiro instinto foi ajoelhar e procurar o pulso, mas o rangido traiçoeiro do gelo me alertou contra qualquer movimento brusco. Além disso, era bastante óbvio que qualquer esforço nesse sentido seria inútil. Julian Field estava morto havia algumas horas. Recuei cuidadosamente até a margem, respirando com dificuldade. Por alguns segundos, fiquei ali parado, segurando minha bengala, tentando pensar com clareza. Um acidente, pensei. Só pode ter sido um acidente. Ele tinha saído cedo, talvez para dar uma caminhada ou testar o gelo, se aventurou longe demais, escorregou e minha mente se esquivou da ideia de o gelo ter cedido e congelado novamente. Parecia fantasioso demais. E, no entanto, aquelas pegadas. Elas seguiam em linha reta e paravam, como se o homem simplesmente tivesse caído onde estava. Virei-me e corri. Quando cheguei à casa, ela parecia estranhamente normal. Alguém começara a tocar canções de Natal suavemente ao piano, e da cozinha vinha o reconfortante tilintar de panelas. Entrei correndo no hall e encontrei Lady Winter descendo as escadas, envolta num roupão azul claro. "Capitão Hastings", disse ela assustada. "O que diabos?"
Aconteceu alguma coisa, gaguejei, lutando para manter a voz firme. Lá no lago, o Sr. Field. Ela levou a mão à boca num instante. Atrás dela surgiu Daphne Winter, segurando uma bíblia com força, o rosto já contraído em desaprovação por tamanha comoção matinal. Que barulho é esse? Ela perguntou. Reuben não está. O próprio Sir Reuben saiu da sala de estar, com a gravata meio desabotoada e o rosto corado. Que diabos está acontecendo? Ele rugiu. Hastings, cara, você parece que viu um fantasma. Não é um fantasma, eu disse baixinho. É um corpo. Receio que Julian Field esteja morto. Ouviu-se um suspiro coletivo. Lady Winter cambaleou e se agarrou ao corrimão. Sir Reuben olhou para mim, seu rosto ruborizado empalidecendo. Morto? Repetiu ele. Field? Não seja absurdo. Eu o vi ontem à noite. Você deve estar enganado. Quem me dera. Ele está deitado no gelo do lago ornamental, congelado. Por um instante, houve silêncio. Então, Sir Reuben endireitou os ombros. Precisamos trazê-lo aqui, disse ele asperamente. Hartnell. Onde está Hartnell? Alguém chame Hartnell. Eu vou, ofereci-me. Mas acho, se me permite, que devemos perturbar o local o mínimo possível até que as autoridades o tenham visto. Pode haver coisas que elas queiram observar. Daphne fungou. Ora, Capitão Hastings, isto não é motivo para melodrama. O pobre homem sofreu um acidente, só isso. Talvez, eu disse. Mas minha mente voltou, teimosamente, para a solitária linha de pegadas na neve intocada. Quando o Dr. Hartnell e eu retornamos ao lago com 2 ajudantes e uma maca improvisada, a manhã já havia clareado, embora o céu permanecesse de um cinza opaco e uniforme. O corpo não parecia menos horrível por estar mais bem visível. Hartnell estava sério e eficiente. Ajoelhou-se cuidadosamente no gelo, examinou Field e levantou-se novamente com um leve aceno de cabeça. Completamente morto, disse ele em voz baixa. Já faz várias horas. O rigor mortis está bem estabelecido. Há um hematoma feio na parte de trás da cabeça. Ele pode ter escorregado e batido com a cabeça na queda. Mas devemos deixar a palavra final para o legista. Ele fez uma pausa, franzindo a testa para o gelo. Que estranho, murmurou ele. Muito estranho. O que é isso? Perguntei. A posição dele e o fato de o gelo não ter quebrado, apesar do peso dele. E essas pegadas apenas um par, você diz, Capitão Hastings. Apenas um, confirmei. Ele me lançou um olhar penetrante e deu de ombros. Bem, não podemos ficar aqui congelando os dedos dos pés. Vamos trazê-lo para dentro. Sir Reuben terá que telefonar para a polícia imediatamente. Enquanto os lacaios erguiam o corpo com uma reverência desajeitada, me vi instintivamente olhando por cima do ombro, como se esperasse ver alguém observando entre as árvores. Mas não havia ninguém, apenas a neve, as árvores e o céu cinzento e sem brilho. No entanto, eu não conseguia me livrar da sensação de que não estávamos sozinhos, que em algum lugar, invisível, um par de olhos nos observava com um interesse frio e calculista. 1 hora depois, o inspetor de polícia local, um homem robusto e de rosto avermelhado chamado Briggs, chegou, acompanhado por um agente. Ele ficou muito mais impressionado com a imponência de Winter Hall do que com o mistério do corpo congelado, e sua primeira suposição foi, naturalmente, que Julian Field havia sofrido um simples acidente. Escorregou no gelo. Coitado, disse ele, puxando o bigode enquanto estava ao lado da figura encapuzada na sala de estar. Acontece com mais frequência do que você imagina. É uma pena, mas é a vida. Ele anotou as declarações, fez algumas perguntas formais e anunciou que o legista realizaria um inquérito em tempo oportuno. Na minha opinião, concluiu ele, não há nenhum sinal de algo suspeito. Mas vamos seguir as formalidades, é claro, Sir Reuben. Essas coisas precisam ser feitas corretamente. Enquanto ouvia, senti uma crescente sensação de inquietação. Não que eu contestasse a teoria do acidente, pelo contrário, eu deveria ter ficado aliviado em aceitar, lá, mas algo em toda aquela história, as pegadas solitárias, o gelo intacto,
A expressão de leve perplexidade do Dr. Hartnell se recusava a me convencer. Mais tarde, enquanto eu estava sozinho na biblioteca, olhando para a vasta extensão branca do gramado e para a fileira escura de árvores além, um pensamento repentino me ocorreu. Talvez houvesse um homem em particular que não se contentaria tão facilmente. Peguei o telefone que estava na escrivaninha com a decisão tomada. Se houvesse a mínima sombra de dúvida, se houvesse elementos insatisfatórios, tanto psicológicos quanto físicos, nessa morte no gelo, então, só me restava uma linha de ação. Preciso mandar chamar Hercule Poirot. Mal havia eu colocado o telefone no gancho, quando uma batida suave soou na porta da biblioteca e Celia Winter entrou hesitante. Suas bochechas estavam pálidas, seus olhos preocupados, e por um instante pareceu incerta se deveria falar. Quando falou, sua voz carregava o tremor de alguém lutando contra um medo que não ousava nomear. Ela perguntou se eu realmente acreditava que a morte de Julian Field poderia não ter sido acidental, e embora eu tentasse tranquilizá-la, não consegui oferecer uma certeza que eu não sentia. Ela pareceu aliviada e assustada ao mesmo tempo, agradecendo-me antes de sair tão silenciosamente quanto havia entrado. Continuei sozinho, olhando fixamente para o chão congelado. O sol da manhã começava a surgir por trás de uma faixa de nuvens, lançando um brilho pálido sobre a neve. Tudo parecia tranquilo, mas sob essa serenidade havia correntes que eu ainda não conseguia identificar. Tinha certeza de que Poirot as perceberia imediatamente. Seu talento para notar a menor discórdia no comportamento humano era incomparável, e mesmo agora eu imaginava que podia ouvi-lo comentar sobre a curiosa precisão daquelas pegadas, a quietude da cena, a posição antinatural em que Julian havia caído. Enquanto eu esperava, a casa começou a se movimentar em silêncio discreto. Lady Winter se movia com uma determinação tensa para manter a ordem, embora suas mãos tremessem sempre que tentava pegar algo delicado. Sir Reuben permanecia trancado em seu escritório, dando instruções concisas aos funcionários. Leonard caminhava de um lado para o outro no corredor, taça na mão, murmurando que não conseguia entender por que Field havia saído tão cedo. Miss Valley, envolta em um robe violeta, desceu tarde, com uma expressão indecifrável enquanto ouvia os sussurros ao seu redor. Sempre que alguém mencionava o corpo no lago, ela levava a mão à garganta em um gesto teatral de angústia. Às 11 horas, flocos de neve começaram a cair do céu plúmbeo. Posicionei-me perto da janela com vista para a entrada da garagem, na esperança de que cada veículo que se aproximasse trouxesse Poirot. Em vez disso, era o inspetor Briggs, que retornava para fazer mais perguntas. O homem parecia mais desconfortável agora do que antes, como se a tensão da casa tivesse começado a perturbar até mesmo sua firmeza estoica. Ele me pediu que o acompanhasse até a sala de estar para esclarecer a posição em que eu havia encontrado o corpo. Descrevia novamente com a maior precisão possível, observando o ângulo peculiar do braço de Field e a linha reta de suas pegadas que levavam àquele ponto final isolado no gelo. Briggs resmungou pensativamente, mas não ofereceu nenhuma interpretação. Interrogando vários membros da família, recebeu respostas vagas, apressadas ou proferidas com irritação. Leonard declarou que havia dormido até às 8 e não vira Field desde a noite anterior. Acerta. Vale insistiu que havia acordado tarde. Daphne Winter reclamou que tais perguntas mórbidas eram impróprias para o Natal. O Dr. Hartnell reiterou sua opinião anterior, mas admitiu que certos aspectos o intrigavam. Durante todo o tempo, Celia permaneceu em silêncio, torcendo a barra da manga com os dedos, como se escondesse um segredo que temia que escapasse. Finalmente, por volta do meio-dia, a campainha da porta da frente tocou com firmeza e autoridade. Apressei-me até o hall de entrada e lá estava Hercule Poirot, impecável como sempre, com seu sobretudo escuro e chapéu reluzente, sacudindo a neve de seus sapatos de verniz. Seu bigode estava perfeitamente aparado. Seus olhos penetrantes e brilhantes não deixavam escapar nada. Ele me cumprimentou calorosamente, mas não perdeu tempo.
Mesmo antes de tirar as luvas, pediu que o levassem até o local do crime. Sir Reuben tentou interceptá-lo com uma oferta descarada de almoço, mas Poirot, educadamente, porém com firmeza, recusou, declarando que o corpo do pobre Monsieur Field não toleraria tal demora. Caminhamos juntos até o lago, a neve rangendo sob nossos passos. Poirot examinou a área com meticulosa atenção, parando frequentemente para observar atentamente as pegadas, as bordas do gelo, a margem e até mesmo as árvores ao nosso redor. Ele não fez nenhum comentário a princípio, mas reconheci a leve inclinação de sua cabeça para a frente, o estreitamento de seus olhos. Ele estava registrando detalhes invisíveis aos mortais comuns. Por fim, tocou suavemente com sua bengala o lugar onde os pés de Field haviam pisado pela última vez na neve. "Meu amigo", murmurou ele, "você fez muito bem em me chamar." Senti um arrepio que nada tinha a ver com o ar invernal. Poirot endireitou-se, o olhar percorrendo lentamente a paisagem, e então voltou-se para a casa com um aceno decisivo. "Venha, Hastings. Há muito o que aprender dentro dessas paredes. As pessoas falam sim, mas, mais importante, elas revelam, e acredito que a verdade, como esta neve, já começou a se instalar." Poirot caminhou de volta para a casa com passos decididos, um leve indício de tensão em sua postura geralmente serena. Segui-o de perto, observando como seus olhos percorriam as janelas, da sebe ao telhado, como se cada ângulo pudesse esconder um sussurro de verdade. Uma vez lá dentro, o ar quente nos envolveu, trazendo consigo os aromas suaves de pinho e especiarias aromas reconfortantes que contrastavam fortemente com a frieza do fato do assassinato. Poirot tirou o casaco com meticuloso cuidado, alisando o tecido antes de entregá-lo ao lacaio que o aguardava, e então se voltou imediatamente para mim com aquela vivacidade brilhante, quase de pássaro. Pediu que eu reunisse todos na sala de estar. O pedido, embora educado, não admitia recusa. Em poucos minutos a casa estava cheia, alguns inquietos, outros irritados, outros ainda tentando manter uma compostura que claramente não conseguiam. Poirot entrou por último, parando momentaneamente na soleira, como se estivesse avaliando o clima do ambiente. Sir Reuben estava perto da lareira, braços cruzados, a impaciência estampada no rosto. Lady Winter estava sentada, ereta, segurando um lenço de um jeito que denunciava o nervosismo que ela tentava bravamente esconder. Leonard rondava o bar, copo na mão apesar do horário matinal. Célia pairava perto da porta, com uma expressão atenta. Miss Vale estava reclinada em uma chaise, uma sobrancelha elegantemente desenhada arqueada com curiosidade teatral. Daphne Winter estava sentada ereta em uma poltrona, irradiando desaprovação. O doutor Hartnell estava ligeiramente afastado, com as mãos atrás das costas. Poirot inclinou a cabeça graciosamente para o grupo. "Senhoras e senhores, agradeço-lhes. Peço apenas alguns minutos." Sua voz transmitia a calma de uma autoridade serena. "Um homem jaz morto. A polícia acredita que foi um acidente. Contudo, certos detalhes sugeriram seu olhar, tornando-se mais penetrante. Sugerem o contrário. É essencial que eu compreenda as últimas horas do Sr. Field. Para isso exijo apenas honestidade." Sir Reuben se irritou. "Veja bem, Poirot", o inspetor disse. "O inspetor", interrompeu Poirot gentilmente, "não viu o que eu vi. Nem observa o coração e a mente como seu humilde servo. Acredite em mim, Sir Reuben. É melhor falarmos agora." A carranca de Sir Reuben se intensificou, mas ele apenas acenou com a cabeça de forma sucinta. Poirot começou com perguntas simples. A que horas cada pessoa se recolheu? Se alguém tinha visto Field depois do jantar? Se ele parecera preocupado? As respostas vieram hesitantes. Leonard murmurou que Field estivera, como sempre, reservado. Lady Winter hesitou antes de dizer que achava que ele planejava terminar alguma correspondência. Célia admitiu que o vira rapidamente no corredor no final da noite. Ele parecera distraído, até mesmo ansioso. Diante disso, Poirot inclinou levemente a cabeça, mas não insistiu no assunto por enquanto.
A senhorita Vale falou com uma indiferença lânguida, alegando que fora dormir cedo por causa de uma dor de cabeça. Daphne anunciou que estivera revisando as escrituras antes de se deitar. O Dr. Hartnell confirmou que não notara nenhum comportamento incomum em Field durante o dia. Poirot escutava atentamente, com as pontas dos dedos levemente pressionadas, absorvendo não apenas as respostas, mas também as hesitações, as inflexões, os olhares trocados entre os membros da família. Ao término da rodada de perguntas, Poirot caminhou lentamente de um lado para o outro diante da lareira. Há algo curioso, disse ele suavemente, em um homem que caminha sozinho até o lago antes do amanhecer. Um homem que não demonstra hesitação, nem passos erráticos, nem um momento de hesitação. E então cai simplesmente assim. Sua mão fez um gesto delicado, indicando a postura contorcida do corpo. Uma queda, sim, mas uma queda perfeita demais. Demasiado, arranjada. Uma onda de inquietação percorreu a sala. Lady Winter pressionou o lenço contra os lábios. Os dedos de Célia apertaram o encosto da cadeira. Poirot virou-se subitamente para Sir Reuben. Senhor, preciso perguntar. O Sr. Field tinha inimigos? Inimigos? Rosnou Sir Reuben. Bobagem. Field era leal, quieto, diligente porque alguém desejaria lhe fazer mal. Poirot o encarou fixamente. Às vezes, Sir Reuben, o mal não vem do ódio, mas do medo ou do conhecimento. Nesse instante, Leonard derramou a bebida em seu copo com uma expressão de súbito alarme. Você está sugerindo que ele sabia de alguma coisa? Field? Isso é um absurdo. O sorriso de Poirot era quase gentil. Não estou sugerindo nada. Ainda. O silêncio se intensificou. A neve batia suavemente contra os vidros das janelas. A próxima pergunta de Poirot surpreendeu a todos nós. Diga-me, Lady Winter, o Sr. Field tinha previsão de viajar depois do Natal? Ela piscou rapidamente. Viagem? Que eu saiba, não. Mas Sir Reuben deu um sobressalto, e Poirot percebeu imediatamente. Ah, murmurou ele. Então era ele. Você sabia disso? Talvez ele tivesse assuntos que exigissem discrição? O maxilar de Sir Reuben se contraiu. Ele mencionou uma viagem curta, nada mais. Era algo pessoal. Os olhos de Poirot brilharam de interesse. Assuntos pessoais podem ser os mais perigosos. Antes que Sir Reuben pudesse protestar, uma batida repentina e forte soou. Um lacaio entrou, pálido e visivelmente abalado. Sir Reuben, o inspetor Briggs, solicita sua presença. Eles descobriram algo. Do outro lado do lago, os olhos de Poirot brilharam. Venha, Hastings, disse ele suavemente. A neve não apenas esconde, como também revela. Vamos ver que nova história ela conta. Seguimos o lacaio pelo corredor imediatamente, Poirot movendo-se com uma rapidez que denunciava sua crescente curiosidade. Lá fora, a neve engrossara, caindo em flocos lentos e pesados que turvavam a paisagem. O lago estendia-se à frente, envolto em uma névoa tênue, sua superfície calma e pálida sob o branco que se acumulava. O inspetor Briggs estava na margem oposta com 2 policiais, seus uniformes contrastando fortemente com a penumbra invernal. À medida que nos aproximávamos, a expressão do inspetor oscilava entre defensiva e perplexidade. Ele tocou o boné, acenando rigidamente para Poirot, embora seu desconforto com a presença do grande detetive fosse inegável. Sir Reuben, Sr. Poirot, disse ele, gesticulando para um local perto dos juncos. Um dos rapazes notou isso enquanto verificava o perímetro. Pensou que não fosse nada, mas, bem, é melhor vocês mesmos verem. Poirot deu um passo à frente, semicerrando os olhos através da cortina de neve. Meio enterrada sob a neve soprada pelo vento, jazia uma única luva de couro escuro, rígida pelo frio. À primeira vista, parecia um objeto comum que alguém poderia ter deixado cair, mas Poirot agachou-se ao lado dela, sem tocá-la, apenas estudando o ângulo em que se encontrava. Seu indicador traçou um pequeno arco no ar ao lado dela, como se delineasse fios invisíveis de lógica.
A luva estava posicionada de forma estranha, ligeiramente torta, com leves marcas ao redor onde a neve parecia ter sido revolvida em manchas irregulares. Não foi apenas deixado cair, murmurou Poirot. Foi colocado ou solto às pressas. Briggs pigarreou. Provavelmente do falecido, não acha? Pode ter caído do bolso dele. Poirot lançou-lhe um olhar longo e paciente, e viajou 30 metros através do lago com o vento noturno, apenas para pousar aqui sem problemas. Não, inspetor. Sir Reuben olhou para a luva com uma expressão de desagrado. Já vi Field usar luvas assim. Poirot ergueu uma sobrancelha. De fato, mas será a luva dele? O tamanho, o desgaste, a costura, tudo isso dirá. Além disso, ele se inclinou para mais perto. Há algo preso na costura. Ele fez um gesto para que um guarda lhe entregasse um pequeno bastão e, com delicadeza, levantou a borda da luva para revelar um fio fino de um vermelho vivo, inconfundivelmente de algum tecido fino. Poirot ainda não o pegou. Em vez disso, estudou sua cor sob a luz fria e então lançou um olhar para a casa. Alguém perdeu mais do que uma luva. Hastings. Segui seu olhar instintivamente. Através da tênue névoa da neve que caía, uma figura estava parada em uma janela no andar superior, observando. Não consegui distinguir o rosto, mas senti a intensidade daquela observação silenciosa. Quando a figura percebeu que a tínhamos notado, a cortina caiu imediatamente. Poirot endireitou-se, limpando a neve dos joelhos. Sr. Briggs, aconselho-o a não mover a luva até que eu a tenha examinado mais atentamente lá dentro. E, por favor, diga aos seus agentes para vasculharem a área mais a fundo, não em busca de algo grande, mas de impressões, perturbações, talvez pedaços de tecido ou marcas na neve. Briggs assentiu com relutância, e Poirot sinalizou que devíamos voltar ao salão. A caminhada de volta pareceu mais pesada. A paisagem parecia prender a respiração. Vi os olhos de Poirot vagarem repetidamente em direção às janelas de Winter Hall, pensativos e perspicazes. Quando entramos, o calor da casa pareceu destoar da tensão crescente que permeava seus corredores. Sir Reuben desculpou-se bruscamente, alegando que precisava fazer ligações telefônicas. Suspeitei que sua retirada tivesse mais a ver com evitar o olhar silencioso e penetrante de Poirot do que com assuntos de negócios. Poirot, no entanto, pareceu não se surpreender. Fez um gesto para que eu o seguisse até uma pequena sala lateral, uma sala de estar onde havia apenas um leve aroma de cera de lavanda e um único abajur que lançava um brilho suave sobre os móveis. Diga-me, Hastings, disse ele com leveza, o que você acha da nossa nova descoberta? Hesitei. Isso sugere que havia mais alguém lá fora, alguém que se aproximou de Field ou fugiu dele. Poirot sorriu levemente. Très bien. E o que o pequeno fio lhe sugere? Uma roupa rasgada? Talvez uma luta? Ele bateu com o dedo na têmpora. Ou um encontro inesperado. Veja bem, meu amigo, um fio não é algo grande, mas é por meio dele que se começa a desvendar uma tapeçaria. Nesse instante, a porta rangeu ao abrir e Celia Winter entrou. Seu rosto estava pálido, suas mãos cerradas com força. Ela se desculpou por interromper e perguntou se poderia falar com Poirot em particular. Sua voz tremia não de medo de Poirot, mas de medo do que suas próprias palavras poderiam desencadear. Poirot fez uma reverência educada e a convidou a sentar-se. Ela recusou, permanecendo perto da porta como se estivesse pronta para fugir. Monsieur Poirot, sussurrou ela, eu acho que há algo que o senhor deva saber. Pode não ser nada, mas Julian, o Sr. Field. Ele me disse algo ontem à noite. Algo estranho. A expressão de Poirot não mudou, mas sua atenção se intensificou. Por favor, madame. Cada detalhe é precioso. Célia engoliu em seco. Ele me disse que temia ter cometido um erro terrível e que alguém nesta casa ficaria muito zangado ao saber a verdade. Poirot esperou um instante. E ele disse, qual foi esse erro? Não, disse ela balançando a cabeça. Só que ele pretendia acertar tudo antes da manhã de Natal. Poirot recostou-se ligeiramente. Obrigado, Madame Winter. A senhora me ajudou mais do que imagina.
Mas Célia estremeceu ao ouvir aquilo, como se temesse exatamente o que havia acontecido. Ela saiu de fininho, deixando o tênue eco de sua confissão pairando no ar como geada. Poirot observou a porta fechada por um longo momento. Vamos, Hastings, disse ele suavemente. Precisamos falar com Sir Reuben novamente. A verdade está começando a vir à tona e alguns a veem enterrada sob a neve. Poirot saiu da sala de estar com uma lentidão pensativa, como se cada passo fizesse parte de um cálculo que se formava sob aqueles bigodes imaculados. Caminhei ao seu lado, inquieto após a confissão de Célia. O corredor parecia mais frio do que antes, a casa estranhamente silenciosa, exceto pelo rangido ocasional das vigas antigas se acomodando sob o peso do inverno. Poirot parou em frente ao escritório de Sir Reuben, erguendo a mão antes que eu pudesse bater. Observe. Hastings, murmurou ele. Escute primeiro. De dentro vinha o som fraco, mas inconfundível, de vozes alteradas o rosnado arrogante de Sir Reuben e outra voz, mais baixa, mais calma, com um tom urgente, não raivoso. Os olhos de Poirot se estreitaram em interesse. Então ele bateu com força na porta. As vozes cessaram imediatamente. Após alguns segundos tensos, Sir Reuben abriu a porta de repente. O rosto corado, a gola da camisa torta. Seus olhos oscilaram entre Poirot e eu antes que ele forçasse uma aparência de compostura. Monsieur Poirot, estou bastante ocupado agora. Isso precisa esperar? Poirot inclinou a cabeça. Infelizmente, não. Quando um homem é encontrado morto a poucos metros de sua casa e quando surgem novas evidências sugerindo que ele não estava sozinho, não há tempo para hesitação. O maxilar de Sir Reuben se contraiu. Muito bem, entre. Entramos e encontramos a escrivaninha de Julian Field, em desordem, papéis espalhados, um decantador meio cheio ao lado de 2 copos, um deles usado recentemente. O cômodo tinha um leve cheiro de fumaça de charuto e algo mais forte, como uma agitação pairando no ar. O dono da segunda voz havia desaparecido. A porta dos fundos que dava para o terraço estava entreaberta, deixando entrar uma brisa fria. Poirot lançou um olhar rápido para a porta, mas não fez nenhum comentário. Em vez disso, aproximou-se da escrivaninha, observando sem tocar. Sir Reuben, começou ele delicadamente, há algo que o senhor não nos contou sobre o senhor. Field, algo relacionado ao assunto pessoal que o senhor mencionou. Poderia nos esclarecer agora? Sir Reuben se irritou. Eu já disse. Field mantinha seus assuntos particulares em segredo. Eu não me intrometia. O olhar de Poirot suavizou-se, embora sua voz permanecesse firme. E, no entanto, a reação que você teve antes não foi a de um homem ignorante. Foi a reação de alguém que teme que uma verdade possa vir à tona. O silêncio que se seguiu foi pesado. Por fim, Sir Reuben afundou na cadeira, massageando a têmpora. Muito bem, murmurou. Field. Ele estava planejando deixar meu emprego. Não disse o motivo, apenas que precisava de um tempo afastado. Disse que havia cometido um erro de julgamento e que pretendia corrigi-lo. Poirot trocou um breve olhar comigo, a mesma frase que Célia havia repetido. Ele disse se esse erro envolvia assuntos comerciais? Perguntou Poirot. Sir Reuben hesitou. Ele não especificou, mas pediu acesso a vários livros-razão antigos, na semana passada. Contas de remessas de anos atrás de antes da guerra. Poirot absorveu a informação com um leve murmúrio. E você lhe concedeu acesso? Sim, eu confiei, disse Sir Reuben, embora seu tom fosse relutante. Eu confiei nele. Ora essa, eu ainda confio. Confiei. Como quiserem chamar. Poirot percorreu a sala, parando junto ao decantador. 2 copos, murmurou. Então você não estava sozinha agora há pouco. Sir Reuben enrijeceu. É problema meu. Não vejo como. Mas naquele instante, um movimento na porta chamou nossa atenção. O Dr. Hartnell entrou sem bater, com uma expressão tensa. Perdoem a intromissão, disse ele. Mas Lady Winter desmaiou. Ela estava no corredor quando ouviu parte do relatório do policial sobre a luva.
Ela já recobrou os sentidos, mas está abalada. Os olhos de Poirot se aguçaram. A menção da luva a perturbou. Hartnell hesitou. Parece que sim. Poirot agradeceu e saiu da sala imediatamente, deixando Sir Reuben carrancudo na penumbra. Eu o segui, com o coração acelerado. Quando chegamos à sala de estar, Lady Winter estava deitada em uma chaise com Célia ao lado, abanando-a delicadamente. Miss Valley pairava por perto com uma preocupação exagerada, enquanto Daphne permanecia de braços cruzados, irradiando indignação por tamanha fraqueza em sua presença. Lady Winter ergueu os olhos quando entramos, com o rosto pálido e tenso. Poirot aproximou-se suavemente. Madame, lamento que nossas perguntas lhe tenham causado desconforto. Ela balançou a cabeça levemente. É só que toda essa conversa sobre o lago, a neve, essas descobertas terríveis, é mais do que eu posso suportar. Poirot sentou-se num banquinho ao lado dela. E a luva, madame? A menção a ela a surpreendeu? Ela prendeu a respiração quase imperceptivelmente. Não é surpresa. É só que parece que tudo está se fechando ao nosso redor. Os olhos de Poirot permaneceram fixos no rosto dela. Perdoe-me, mas você reconheceu a descrição da luva? Seguiu-se um longo momento. Então ela sussurrou. Muitos homens usam luvas de couro, Monsieur Poirot. De fato, respondeu ele gentilmente. Mas nem todas as luvas têm um fio de seda vermelha. Sua voz baixou. Um fio de seda como o que encontramos na bainha de sua túnica esta manhã. Os olhos de Lady Winter se arregalaram em genuíno choque ou numa impecável imitação dele. Célia soltou um suspiro baixo. As sobrancelhas de Miss Valley se ergueram, encantada com o drama. Daphne murmurou algo que soava suspeitosamente como um versículo bíblico. Poirot levantou-se lentamente. Madame, não estou acusando. Apenas observo. Um fio indica proximidade. Só isso. A tensão no ar era palpável, como gelo sob os pés. Antes que alguém pudesse falar, um estrondo repentino soou vindo do andar de cima. Uma porta se abriu de repente. Passos apressados correram pela galeria. Então, a voz de Leonard, arrastada pelo pânico, ecoou lá de cima. Poirot, alguém esteve no quarto de Field, está tudo revirado. O grito fez estremecer a casa toda. Poirot moveu-se imediatamente, não com pressa, mas com uma espécie de urgência controlada, como se já pressentisse o que poderíamos encontrar. Seguiu escada acima, com Leonard cambaleando à nossa frente, respirando pesadamente e agarrando-se ao corrimão para manter o equilíbrio. Seu rosto estava manchado, a gola da camisa amassada, e embora o cheiro de bebida ainda o impregnasse levemente, o medo em seus olhos era inegavelmente sóbrio. Ele nos conduziu ao quarto de Julian Field, no final do corredor leste. A porta pendia torta em uma das dobradiças, como se tivesse sido arrombada com grande violência. Quando Poirot entrou, parou para absorver o caos à nossa frente. Gavetas haviam sido arrancadas da escrivaninha e jogadas no chão. Papéis jaziam espalhados como folhas caídas. Uma cadeira havia tombado, com uma das pernas quebrada. O colchão fora arrastado até a metade para fora da cama, os lençóis se espalhando pelo tapete. Alguém havia revirado o quarto com um fervor que beirava o desespero. Poirot caminhava lentamente, com as mãos cruzadas atrás das costas, examinando cada detalhe. Não tocava em nada. Raramente o fazia à primeira vista. Seus olhos percorreram os papéis rasgados, a gaveta quebrada e, em seguida, a tranca da janela fechada, mas arranhada, como se tivesse sido acionada com força recentemente. Murmurou algo em francês baixinho. Leonard encostou-se pesadamente na parede. Subi para pegar um livro, disse ele com a voz trêmula. Quando passei pela porta de Field, ela estava entreaberta. Pensei que talvez meu pai tivesse mandado alguém buscar alguma coisa. Mas aí eu vi tudo isso. Olhei para Poirot, esperando que ele questionasse a presença de Leonard lá em cima. Mas Poirot apenas assentiu pensativamente. E ninguém passou por você no corredor? Não, respondeu Leonard. Nem uma alma. Que curioso, disse Poirot em voz baixa.
porque quem fez isso deve ter saído recentemente. A neve no parapeito da janela está remexida, ainda não assentou novamente. Antes que Leonard pudesse responder, Célia apareceu na porta, pálida e trêmula. Ouvi gritos, disse ela. É verdade. Alguém invadiu aqui? Poirot fez uma leve reverência. Não invadimos, madame. Entramos sim, mas suspeito que a porta não estivesse trancada. O Sr. Field não esperaria intrusos. Célia entrou, apertando as mãos com força. Seus olhos percorreram as ruínas do cômodo com uma mistura de horror e reconhecimento, como se ela entendesse o que o intruso havia procurado, mesmo que não ousasse dizer o que era. Poirot continuou seus estudos, parando ao lado de uma pilha de papéis que havia caído perto da lareira. Veja, Hastings, murmurou ele. Quem fez a busca estava procurando algo muito específico. Não o dinheiro, não há nenhum, nem objetos de valor. Eles procuravam um documento ou objeto pequeno o suficiente para ser escondido facilmente. E eles não encontraram? Perguntei. Poirot esboçou um leve sorriso. Se tivessem feito isso, não teriam destruído o quarto completamente. Não, a coisa misteriosa ainda se esconde talvez à vista de todos. Célia soltou um gemido baixo e levou a mão à boca. Poirot virou-se para ela gentilmente. A senhora está alarmada, madame. Há algo que queira nos contar? Ela balançou a cabeça rapidamente. Não, não. É só que Julian era um homem tão organizado. Ver as coisas dele tratadas assim é horrível. Poirot a observou por um instante, mas não insistiu. Em vez disso, dirigiu-se à escrivaninha, curvando-se para examinar uma única folha de papel parcialmente presa embaixo dela. Com um movimento rápido, usou sua bengala para libertar. O papel havia sido arrancado de um caderno, com as bordas irregulares. Nele, na caligrafia precisa de Julian Field, lia-se apenas 3 palavras: verificar as contas de dezembro. Poirot ergueu as sobrancelhas. Ah, e agora a neve começa a derreter. Leonard engoliu em seco. Você acha que isso tem a ver com os negócios do meu pai? Poirot não respondeu diretamente. Diga-me, Monsieur Leonard, o senhor alguma vez discutiu assuntos financeiros com Monsieur Field? Leonard enrijeceu. Não, ele não era meu secretário. Mas talvez, disse Poirot com suavidade, você tenha ouvido alguma coisa. O rosto de Leonard ficou vermelho. Eu não fico bisbilhotando, se é isso que você quer dizer. Poirot inclinou a cabeça. Claro que não. Um som fraco nos assustou a todos, um rápido ruído de passos se afastando pelo corredor. Poirot correu até a porta e vislumbrou uma figura desaparecendo na esquina. Sem esperar por permissão, ele a seguiu, e eu o acompanhei apressadamente. Viramos a esquina a tempo de ver a Cirta. Verônica Vale descendo a escadaria seguinte, seu vestido esvoaçando dramaticamente atrás dela. Ela se movia com uma pressa incomum, mas quando percebeu que a tínhamos visto, diminuiu o passo e assumiu uma postura lânguida de inocência. Monsieur Poirot, disse ela arrastando as palavras, certamente o senhor não está me perseguindo? Não estou acostumada a tanta agitação antes do almoço. Poirot encarou-a fixamente. Mademoiselle, a curiosidade é uma coisa perigosa. Em excesso, pode-se ouvir mais do que é prudente. Ela deu uma risadinha cristalina. Eu simplesmente queria evitar a confusão. Toda essa correria estraga o clima. Uma festa em casa prospera com elegância, não com pânico. A expressão de Poirot suavizou-se em uma gratidão educada. Mas por favor, me faça a gentileza de responder onde você estava agora há pouco. Ela ergueu uma sobrancelha perfeitamente esculpida. No meu quarto, retocando a maquiagem. Se duvidam de mim, podem perguntar a Daphne. Ela bateu na porta para pedir um espelho emprestado. Poirot ponderou sobre isso e assentiu com a cabeça. Très bien. Então me perdoe. A senhorita Vale deu um sorriso tímido e se afastou. Poirot observou-a partir e murmurou baixinho para mim. Há ouvintes demais nesta casa, Hastings, mas a verdade é que ela não ficará escondida por muito tempo. Alguém está se desesperando, e o desespero deixa pegadas mais reveladoras do que qualquer rastro na neve. Ele voltou-se para o quarto devastado de Field.
onde o papel rasgado o aguardava como um aviso. Venham. As contas de dezembro, elas nos revelarão cujos segredos estão ocultos sob o gelo. Poirot retornou ao quarto devastado de Field com renovado propósito, seu olhar percorrendo mais uma vez os papéis espalhados. O bilhete rasgado que mencionava as contas de dezembro jazia onde ele o havia deixado, como a única pista sobrevivente de uma tempestade de destruição. Ele se ajoelhou para examinar os fragmentos restantes do livro Razão de Field, as pontas dos dedos pairando logo acima do pergaminho sem tocá-lo. Eu podia sentir o ritmo de sua mente, a delicada ponderação das possibilidades. Lá fora o vento soprava levemente contra o vidro da janela, lembrando-me de quão isolado Winter Hall parecia sob a neve que caía. Poirot se levantou abruptamente, sua expressão se tornando mais incisiva. Ele perguntou a Leonard quando as contas de dezembro haviam sido revisadas pela última vez. Leonard se remexeu desconfortavelmente antes de responder que nunca os tinha examinado pessoalmente. A responsabilidade, insistiu, recaía inteiramente sobre Field, que administrava os registros financeiros de seu pai com precisão inabalável. Poirot ouviu sem interromper, embora eu tenha notado a leve inclinação de sua cabeça, que frequentemente sinalizava incredulidade. Quando Leonard terminou, Poirot perguntou se Sir Reuben mantinha os livros contábeis mais antigos trancados ou de fácil acesso. Leonard respondeu que estavam guardados no escritório do andar de baixo, em um armário alto, cuja chave Sir Reuben carregava consigo o tempo todo. Diante disso, os olhos de Poirot brilharam com um interesse sutil. Ele disse que precisávamos falar com Sir Reuben imediatamente, embora duvidasse que o homem apreciasse outra intromissão. Ainda assim, como Poirot observou, a urgência raramente espera pelo conforto. Encontramos Sir Reuben na sala de bilhar, passando giz no taco com força desnecessária, a mandíbula se contraindo como se reprimisse frustrações silenciosas. Poirot aproximou-se dele educadamente, mas diretamente, perguntando se permitiria examinar as contas de dezembro. Sir Reuben congelou. Depois tentou demonstrar indignação ríspida, insistindo que seus negócios eram irrelevantes para a morte de Field. Contudo, por trás de sua arrogância, havia algo tenso, algo frágil. Poirot insistiu gentilmente, sugerindo que Field havia descoberto uma inconsistência que precisava ser corrigida. Os olhos de Sir Reuben piscaram, e por um instante ele pareceu genuinamente abalado. Murmurou que contas antigas significavam erros antigos. Nada mais. Poirot inclinou a cabeça, mas pediu a chave do gabinete de estudos. Relutantemente, Sir Reuben a entregou. Poirot pediu a Leonard e a mim que o acompanhássemos até o escritório, onde o alto armário se erguia contra a parede oposta como um sentinela silencioso. A neve lá fora caía com mais intensidade, diminuindo a luminosidade e projetando longas sombras sobre o piso polido. Poirot destrancou o armário com lenta deliberação, revelando fileiras de livros razão meticulosamente etiquetados, cada um com uma data escrita à mão com caligrafia impecável. Ele selecionou os marcados para dezembro 3 volumes grossos e os levou até a escrivaninha. Ao abrir o primeiro livro Razão, o farfalhar das páginas pareceu ecoar de forma antinatural no silêncio. Leonard pairava ansiosamente por perto, os dedos tamborilando em ritmos nervosos na borda da escrivaninha. Eu pressentia que Poirot já havia formulado uma teoria, embora não a tivesse verbalizado. Ele examinou coluna por coluna, parando ocasionalmente para murmurar algo inaudível. Então parou abruptamente, batendo em uma página com o indicador. Aqui está, Hastings, disse ele baixinho, fazendo-me um gesto para me aproximar. O registro mostrava uma transferência substancial, anotada apenas com a vaga expressão ajuste sazonal. Poirot examinou a quantia com grande cuidado. Uma quantia como esta, murmurou ele, nunca é escondida sem um propósito. Leonardo inclinou-se para a frente, os olhos arregalados ao compreender a magnitude do valor. Ele gaguejou, dizendo que não tinha conhecimento de tais transferências. Poirot assentiu, sem surpresa.
Perguntou se Sir Reuben havia mencionado algum acordo comercial incomum recentemente. Leonard balançou a cabeça, insistindo que era mantido fora dos assuntos financeiros. Poirot fechou o livro-razão delicadamente e virou-se para a janela, observando a neve engrossar e formar uma cortina branca. O Sr. Field descobriu essa discrepância, disse Poirot suavemente, e alguém temeu o que ele pretendia revelar. Ele ergueu o livro-razão mais uma vez. Mas há algo mais, faltando completamente um recibo ou anotação. Alguém o removeu. Antes que eu pudesse responder, a porta rangeu ao abrir e Célia entrou novamente, o rosto pálido de apreensão. Ela segurava um pequeno bilhete dobrado na mão que estendeu para Poirot como se queimasse seus dedos. Encontrei isto, sussurrou ela, debaixo do travesseiro de Julian, quando fui arrumar a casa mais cedo. Não sabia se devia trazer, mas... Poirot aceitou o bilhete com o máximo cuidado. Abriu-o lentamente, revelando uma breve mensagem escrita na inconfundível caligrafia de Field. Se algo acontecer, verifique o livro-razão de 18 de dezembro. A expressão de Poirot se fechou. Ele virou o papel, procurando por mais anotações, mas não havia nenhuma. Célia torceu as mãos. Você acha que alguém leu antes de eu encontrar? Perguntou. Poirot olhou para ela gravemente. Talvez. Mas a questão mais importante, madame, é por que Julian o escondeu. Ele guardou o bilhete no bolso. Dia 18. É lá que devemos procurar agora. Lá fora o vento uivava suavemente, como se nos incitasse a descobrir a verdade que aguardava para esta noite. Poirot puxou o livro-razão de 18 de dezembro em sua direção, com a desenvoltura de um homem prestes a fazer uma confissão. Leonard inclinou-se ao seu lado, os nós dos dedos brancos contra a escrivaninha. Célia permaneceu junto à porta, como se estivesse pronta para fugir no instante em que a verdade se revelasse. Eu estava perto de Poirot, sentindo o peso de sua concentração enquanto ele virava as páginas com cuidado deliberado. Cada folha roçava suavemente na seguinte, o leve farfalhar quase mais alto que o tic-tac do relógio na lareira. Então Poirot parou. Seu dedo repousou sobre uma única anotação aparentemente inócua, até que se olhasse com mais atenção. Um pagamento registrado como Comissão Privada Despesas Diversas. A quantia era imensa, muito além da margem de um erro ou indulgência. O que tornava tudo ainda mais preocupante era a assinatura abaixo dela. Não era a de Julian Field, como se esperava, mas a de Sir Reuben. Poirot encarou a assinatura por alguns segundos, depois tocou-a levemente com a ponta polida de sua bengala. Diga-me, Hastings, disse ele em voz baixa, o que você percebe? Inclinei-me para mais perto. A tinta brilhava de forma ligeiramente diferente das outras, um pouco mais lustrosa, mais recente. Parece mais fresca, eu disse. Talvez tenha sido aplicada depois. Poirot assentiu levemente com a cabeça. Exatamente. Alguém acrescentou isso depois, para ocultar ou corrigir. E os traços. Ele se inclinou para mais perto. Ponto, não exatamente a firmeza habitual de Sir Reuben. Uma imitação. Talvez mais uma boa imitação. Leonard soltou um suspiro profundo. Você acha que alguém falsificou a assinatura do meu pai? Os olhos de Poirot se voltaram para ele. Acho, Monsieur Leonard, que alguém tentou reescrever a verdade. Ele fechou o livro-razão. E Monsieur Field sabia disso. Célia emitiu um som baixo e estrangulado. Poirot virou-se gentilmente para ela. Vê, madame. O perigo que seu amigo pressentiu era muito real. Ele se deparou com algo que não deveria ter visto e, por isso, pagou um preço alto. Mas quem? Ela sussurrou. Quem iria tão longe? Antes que Poirot pudesse responder, passos pesados ecoaram pelo corredor. Sir Reuben entrou a passos largos, o rosto vermelho e tenso, mal conseguindo conter a raiva. O que é isso que estou ouvindo sobre pessoas vasculhando minhas contas? Exigiu ele. Poirot, eu lhe dei acesso não licença para difamar meu nome. A calma de Poirot era inabalável. Não calunio ninguém, Sir Reuben, mas os fatos falam por si. E este livro-razão, ele bateu levemente nele, fala alto. Os olhos de Sir Reuben se voltaram para o livro fechado. Por um instante,
Algo transpareceu em sua expressão, uma mistura de medo e fúria, mas logo se dissipou sob uma máscara de rigidez. São assuntos comerciais, complicados. Field os interpretou mal. Eu teria explicado tudo a ele. Poirot o observava atentamente. E, no entanto, temia por sua vida. Sir Reuben estremeceu, depois endireitou-se. Você está distorcendo as coisas. Mas sua voz carecia de convicção. Poirot deu mais um passo à frente. Sir Reuben, responda-me com sinceridade. Na noite da morte de Field, o senhor se encontrou com ele. Sir Reuben hesitou. Seu olhar se desviou para Leonard, depois para Célia. Sua voz, quando finalmente se pronunciou, estava baixa e tensa. Sim, resumidamente, conversamos no escritório. Leonard cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Pai, o senhor não disse. Não foi nada, respondeu Sir Reuben secamente. Ele veio até mim com acusações absurdas, bobagens sobre contas antigas. Eu disse para ele descansar, que conversaríamos sobre isso depois do Natal. Os olhos de Poirot escureceram, e ele pareceu assustado, ameaçado. Deu a entender que alguém mais sabia o que ele havia descoberto. Sir Reuben cerrou os dentes. Ele estava agitado, sim, mas Poirot, eu juro, eu não o machuquei. Poirot o encarou por um momento que pareceu uma eternidade. Então desviou o olhar. Muito bem, por enquanto. Sir Reuben soltou um suspiro trêmulo, mas antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, um estrondo repentino ecoou pela casa, um som estrondoso, seguido por um grito abafado. Poirot enrijeceu. Isso, Hastings, não é o vento. Ele saiu correndo do escritório com uma velocidade surpreendente e nós o seguimos pelo corredor em direção à origem do ruído. Entramos na estufa e encontramos cacos de vidro brilhando no chão de azulejos como gelo espalhado. A grande janela com vista para os jardins havia sido estilhaçada para dentro e o ar gélido invadia o ambiente com uma rajada violenta. Flocos de neve rodopiavam dentro da sala, girando em torno de vasos tombados e galhos quebrados. Perto do centro jazia Daphne Winter, atordoada, mas consciente, agarrando o braço. Meu Deus! Exclamei, correndo em sua direção. Senhorita Winter, a senhora está ferida? Ela balançou a cabeça fracamente. Eu estava aqui para tomar ar fresco. Aí a janela. Alguém jogou alguma coisa. Poirot examinou o chão com o olhar e logo avistou uma pedra meio enterrada entre cacos de vidro. Preso a ela por um barbante havia um pedaço de papel. Ele o retirou com cuidado. A caligrafia era grosseira, apressada. Pare de cavar, ou você será o próximo. Leonard praguejou baixinho. Célia soltou um pequeno grito. Sir Reuben empalideceu. Poirot dobrou o bilhete com cuidado. Finalmente, murmurou ele, o assassino revelou suas intenções. Quando alguém se desespera, torna-se descuidado. E o criminoso descuidado, seus olhos se estreitaram, está praticamente preso. Daphne, tremendo, olhou para ele. Você quer dizer que alguém nesta casa tentou me machucar? Poirot assentiu gravemente. Sim, senhorita, porque você estava perto da verdade ou no caminho deles. Ele olhou para os cacos de vidro, para a pedra, para a neve rodopiante. E agora, disse ele em voz baixa, a tempestade se intensifica. O assassino fica com medo. Ele se virou, com os olhos brilhando de determinação. E já é hora de o encurralarmos. Poirot insistiu que Daphne fosse imediatamente levada para seu quarto e atendida pelo Dr. Hartnell, embora ela protestasse, afirmando ser perfeitamente capaz de andar sem ajuda. Quando finalmente cedeu, Poirot permaneceu na estufa, examinando os destroços com uma concentração tão profunda que até mesmo a neve rodopiante parecia hesitante em perturbá-lo. O ar frio cortava meu rosto enquanto eu permanecia ao seu lado, observando a delicadeza com que ele removia certos fragmentos com a ponta de sua bengala. Sir Reuben permanecia inquieto na soleira da porta, com os braços cruzados firmemente, como se estivesse se preparando para um golpe que ainda não conseguia prever. Poirot agachou-se perto da moldura quebrada da janela, semicerrando os olhos. O ângulo,
Hastings, murmurou. Observe o ângulo. Ele indicou a direção de onde a pedra havia sido atirada. Se tivesse sido atirada de fora, a neve logo além da estufa deveria apresentar algum sinal pegadas, alguma perturbação, qualquer coisa. Mas a neve jazia em perfeita e imaculada quietude, como uma página em branco, nem uma única pegada, nem mesmo o mais leve arranhão. Alguém jogou de dentro, eu disse lentamente. Poirot assentiu levemente com a cabeça, em sinal de aprovação. Exatamente. Eles queriam criar a ilusão de um ataque externo, mas a neve os trai. A neve é a testemunha mais honesta, ela se lembra de cada passo. Sir Reuben grunhiu. Então quem fez isso? Se alguém aqui teve a intenção de ferir minha irmã, exijo saber. Poirot endireitou-se e tirou a neve das mangas. Você exige, sim, mas exigências não são pistas. Precisamos pensar. Por que Daphne Winter? Por que agora? Leonard, pálido e abatido, nos seguiu de volta para a estufa. Daphne ouviu alguma coisa, murmurou ele. Ela está sempre à espreita, ouvindo. Talvez tenha chegado perto demais da verdade, Poirot ponderou cuidadosamente. Talvez. Ou talvez a mensagem não fosse para ela, mas para qualquer um que ousasse investigar mais a fundo. Seu olhar se intensificou. O medo faz as pessoas agirem precipitadamente, e esta noite alguém está com muito medo. Lady Winter, que se juntara a nós discretamente, estremeceu e apertou o chale com mais força. Poirot, será possível que Julian, o Sr. Field, não fosse o único ameaçado? O olhar de Poirot suavizou-se, embora sua voz permanecesse firme. Madame, receio que seja exatamente esse o caso. Voltamos em direção ao salão, onde se ouvia o crepitar fraco de uma lareira, embora seu calor pouco fizesse para dissipar a tensão que agora pairava sobre Winter Hall como uma segunda geada de inverno. Poirot parou ao pé da escada, como se estivesse farejando algo no ar. Hastings, disse ele, você virá comigo. Há algo lá em cima que preciso inspecionar novamente. Célia, alarmada, deu um passo à frente. É o quarto de Julian? Perguntou. Você acha que quem revirou tudo deixou alguma coisa para trás? Poirot assentiu brevemente. O desespero é um companheiro desajeitado. Quando se busca em pânico, não se busca bem. Subimos as escadas, as tábuas rangendo levemente sob nossos pés. Ao entrarmos novamente no quarto de Field, a destruição parecia ainda mais violenta do que antes as marcas de uma caçada frenética. Um predador atacando sombras. Poirot dirigiu-se diretamente ao criado mudo, que havia sido derrubado para o lado pouco antes. Veja, Hastings, murmurou ele. O travesseiro foi levantado, mas não o colchão. Ele se ajoelhou e levantou a beirada do colchão com a maior delicadeza. Por um instante, pareceu que não havia nada embaixo. Então algo se moveu um leve estalo. Poirot enfiou a mão e retirou um pequeno envelope, lacrado e empoeirado pelo descaso. Prendia a respiração. Outra nota? Poirot balançou a cabeça. Mais antigo, muito mais antigo. Ele virou o papel na mão. Estava amarelado, a tinta desbotada. Endereçado a Sir Reuben Winter, observou. Mas há muito esquecido. Ele rasgou o envelope com a unha. Dentro havia uma única folha de papel com apenas algumas linhas concisas. Poirot leu em silêncio. Sua expressão mudou não de surpresa, mas de uma certeza crescente. O que é isso? Perguntei. Poirot me entregou a carta. Ela era datada de quase 10 anos antes e continha um aviso. As discrepâncias nas contas de dezembro devem ser corrigidas. Caso sejam ocultadas, haverá consequências. Não estava assinado. Leonard, que nos seguira novamente apesar do pedido anterior de Poirot para que permanecêssemos lá embaixo, encarava o papel como se ele pudesse pegar fogo em sua mão. Papai escondeu isso, sussurrou. Ele escondeu de todos. Poirot pegou a carta de volta com delicadeza. Talvez. Ou talvez alguém a tenha escondido depois de interceptá-la. De qualquer forma, o Sr. Field descobriu sua existência, e por isso o assassino não poderia deixá-lo viver. Um grito agudo ecoou pelo corredor. Era a voz de Célia. Poirot ergueu a cabeça bruscamente. Venha, Hastings. Depressa. Saímos correndo
e encontramos Célia parada no fundo do corredor, olhando fixamente para algo no chão. Poirot chegou até ela imediatamente. E lá, ao lado do corrimão da escada, estava uma segunda luva idêntica à encontrada perto do lago, exceto por uma diferença crucial. Este estava manchado de sangue. Célia cobriu a boca com a mão. Leonard cambaleou para trás, encostando-se na parede. Poirot ajoelhou-se ao lado da luva, examinando-a com atenção séria. Os dois, disse ele suavemente. Um no lago, o outro aqui. Não estão perdidos, estão no lugar certo. E o sangue? Ele assentiu levemente, com firmeza. Sangue antigo, não fresco, seco, de antes do corpo congelar. Ele ergueu o olhar, os olhos agora brilhando com um propósito. O assassino moveu o corpo de Julian Field após a morte. Esta luva prova isso. Um suspiro coletivo ecoou pelo corredor. Poirot levantou-se lentamente. O assassino ainda caminha entre nós, disse ele em voz baixa. E agora? Agora ele sabe que sua hora está chegando. Poirot ergueu a luva manchada de sangue com extremo cuidado, segurando-a entre dois dedos como se fosse uma delicada peça de renda e não um símbolo macabro de assassinato. O corredor ao nosso redor pareceu subitamente mais estreito, o ar mais frio, como se as próprias paredes de Winter Hall pressentissem o aperto do nó. Célia tremia ao meu lado. Leonard encostava-se pesadamente no lambril, a respiração curta e irregular. Sir Reuben, que chegara atrasado, congelou ao ver a luva, perdendo a pouca cor que lhe restava no rosto. Poirot o encarou fixamente. Você o reconhece, não é? Sir Reuben engoliu em seco. Parece com Fields. Poirot assentiu com a cabeça. Exatamente. Mas olhe de novo. Ele virou a luva ligeiramente. O forro interno, vagamente visível, trazia iniciais bordadas com linha desbotada, R, W. Um silêncio atônito se seguiu. Até mesmo o leve gemido do vento invernal pareceu momentaneamente silenciado. Leonard deu um passo à frente, com a voz rouca. Pai, essas são as suas iniciais. Sir Reuben estremeceu. Muitos homens têm iniciais. Poirot o interrompeu gentilmente. Mas não é o mesmo alfaiate, não tem o mesmo forro e não está tão desgastado. Esta luva pertenceu ao senhor, Sir Reuben, em algum momento. Mais tarde talvez tenha passado para o Sr. Field. Esse não é o crime. Ele abaixou a luva. O crime é que ela foi usada depois da morte dele. Lady Winter, pálida e trêmula, apareceu na curva do corredor, agarrando o xale com força. Poirot, por favor, isto é demais. Reuben jamais faria isso. Poirot ergueu a mão suavemente. Senhora, não acuso seu marido, mas alguém usou a luva dele para enganar. Alguém tentou sugerir um acidente onde não houve nenhum. Ele se virou para mim. Hastings, observe o sangue. Seco, uma mancha, não uma saturação. Não foi derramado no lago, mas em outro lugar dentro de casa, antes do corpo ser transportado. Lady Winter deu um suspiro de espanto. Transportada? Poirot inclinou a cabeça uma vez. Sim, senhora. O corpo foi removido. Julian Field não morreu no gelo. Sir Reuben cambaleou para trás. Então, onde? Os olhos de Poirot percorreram o corredor, em direção à porta entreaberta da pequena sala de estar adjacente ao escritório. Em algum lugar tranquilo, em algum lugar próximo, em algum lugar onde o assassino se sentisse seguro o suficiente para agir com rapidez e arrastar o corpo pela neve antes que a forte nevasca cobrisse os rastros. Leonard empalideceu ainda mais, mas isso significa que o assassino era forte. Poirot se virou para ele, com um leve lampejo de simpatia no olhar. Não necessariamente. Um trenó, um tapete e muitas ferramentas podem transformar força em praticidade. Um farfalhar atrás de nós fez com que todos se virassem. A senhorita Verônica Vale apareceu com uma expressão que oscilava entre indignação e medo. O que está acontecendo? Perguntou ela. Os funcionários estão cochichando, as janelas estão quebradas, tem gente correndo para todo lado. Sinceramente, esta casa se tornou insuportável. Poirot a observou sem demonstrar emoção. Senhora,
Sua paciência será recompensada em breve. Por ora, peço que se junte aos outros lá embaixo. Estamos nos aproximando do momento em que a verdade falará. Seus olhos brilharam, mas ela não disse mais nada e passou por nós rapidamente. Poirot esperou até que ela estivesse fora do alcance da voz. Então dirigiu-se a Sir Reuben. Monsieur, há algo que o senhor precisa me dizer. Há 10 anos, o senhor recebeu uma carta, um aviso sobre as contas de dezembro. O senhor a escondeu? Sir Reuben enrijeceu. Queimei os outros. Esse, devo ter perdido. As sobrancelhas de Poirot se ergueram. Outros? O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer confissão. Finalmente, Sir Reuben falou, com a voz baixa e trêmula de antiga culpa. Recebi 5 ou 6 cartas naquele ano, anônimas, sugerindo irregularidades na minha empresa, ameaçando expor tudo. Descartei-as como os devaneios de um ex-funcionário descontente. Mas quando Field encontrou as discrepâncias na semana passada, temi que aqueles velhos fantasmas tivessem retornado. Poirot cruzou os braços. E você não contou para ninguém? Como eu poderia? Exclamou Sir Reuben. Um homem na minha posição. Só os rumores poderiam me arruinar. Poirot suspirou baixinho. E um homem na posição de Field? Ele se arriscou para consertar as coisas. Célia soltou um som abafado. Virei-me e vi lágrimas brotando em seus olhos. Julian não estava apenas cumprindo seu dever. Ela sussurrou. Ele me disse uma vez que acreditava que os Winters mereciam honestidade. Leonard baixou a cabeça. Poirot colocou a luva dentro de um pequeno estojo de provas que tirou do bolso. Hastings, chame o inspetor Briggs e, por favor, peça a todos os membros da família que se reúnam na sala de estar. Chegou a hora. Mas antes que eu pudesse me mexer, um grito ecoou do patamar abaixo, uma voz ofegante chamando: Poirot, Poirot, venha depressa. Descemos correndo as escadas e encontramos um lacaio parado ao lado da porta da frente aberta, pálido de choque. Há pegadas, que levam em direção ao galpão de barcos, gaguejou ele. Alguém saiu há poucos instantes. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, o rato foge quando a ratoeira se fecha. Sir Reuben deu um passo à frente. Quem? Quem se candidataria? Poirot não respondeu diretamente. Em vez disso, virou-se para mim. Hastings, lanternas. Rápido. Em poucos minutos estávamos lá fora. O frio cortante açoitando nossos rostos. Pegadas frescas marcavam a neve apressadas, irregulares, desesperadas, conduzindo a silhueta escura da casa de barcos na margem do lago congelado. Poirot o seguiu com calma e rapidez. Observe o passo, murmurou. Curto, instável, carregado de medo, não de força. A porta da casa de barcos se erguia à frente, entreaberta. Um brilho fraco tremeluzia lá dentro. Poirot fez um gesto pedindo silêncio. Deu um passo à frente, empurrou a porta completamente e revelou a figura agachada lá dentro, tremendo, agarrando algo com força contra o peito. Senhorita Verônica Vale. Seus olhos estavam selvagens, suas roupas cobertas de neve, sua respiração ofegante e frenética no frio, e em suas mãos repousava um pequeno livro-razão, o registro desaparecido de 18 de dezembro. Poirot entrou devagar. Mademoiselle, disse ele suavemente. A apresentação terminou. Poirot entrou completamente na casa de barcos, a lanterna na mão, projetando sombras longas e trêmulas nas paredes de madeira. Senhorita Verônica Vale encostou-se à viga atrás dela como se desejasse que a escuridão a engolisse. O livro-razão que ela apertava nas mãos tremia. Dê a ele, mademoiselle, eu disse gentilmente, pois, embora ela não fosse estranha a encenações, o terror em seus olhos agora era inegavelmente real. Ela balançou a cabeça em movimentos rápidos e bruscos. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu só queria assustá-lo, fazê-lo parar de cavar. Poirot estendeu a mão, sem exigir nada, apenas esperando. Lentamente, como se seus dedos estivessem se transformando em pedra, ela colocou o livro-razão na palma da mão dele. Obrigado, disse Poirot suavemente.
Agora podemos concluir nosso pequeno drama. Ela caiu de joelhos, cobrindo o rosto. Eu não o matei. Eu juro, eu não o matei. Poirot a observou por um longo momento, depois assentiu lentamente, com um ar quase pesaroso. Não, senhorita. A senhora não fez isso. Mas procurou proteger o verdadeiro culpado. Escondeu o livro-razão depois que o quarto foi revirado. Atirou a pedra na janela da varanda, um ato que não nasceu da malícia, mas do medo. Ela baixou as mãos. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Eu pensei, se eu fizesse Daphne entrar em pânico, você pensaria que a ameaça veio de fora, que o assassino tinha ido embora. Poirot voltou-se para nós, que estávamos reunidos na porta Sir Reuben, Leonard, Célia, Lady Winter e até mesmo Daphne, agora envolta num pesado chale. Não, disse Poirot em voz baixa. O assassino nunca nos abandonou. O silêncio tornou-se mais denso. Apenas o estalar do gelo lá fora quebrava a quietude. Poirot colocou o livro-razão sobre uma pequena bancada. Este livro contém a verdade. O Sr. Field descobriu transferências falsificadas, feitas anos atrás, transferências que implicavam um Winter. Ele olhou primeiro para Leonard. Não você. Olhou para Lady Winter. Nem você, madame. Seu olhar finalmente se voltou para Sir Reuben e então desviou. Para Daphne Winter. Ela ergueu o queixo num gesto de desafio gélido. Um completo disparate. Poirot balançou a cabeça levemente. Mademoiselle Daphne, foi você quem interceptou as cartas de advertência a Sir Reuben. Você assinou documentos falsos em nome dele e embolsou fundos para financiar suas obras de caridade. Seus lábios se contraíram. Caridade? Você chama alimentar crianças e resgatar os necessitados de crime? Quando terminar de usar o dinheiro roubado, respondeu Poirot suavemente. Oui, não foi roubado, ela retrucou. Reuben gastou tudo com charutos e luxos inúteis. Eu usei para o bem. A voz de Poirot permaneceu calma. O senhor Field descobriu sua falsificação de anos atrás. Você descobriu que ele pretendia contar a Sir Reuben. Você o confrontou na pequena sala de estar ao lado do escritório. Você o empurrou. A queda foi acidental, mas fatal. Lady Winter deu um suspiro de espanto, levando a mão à boca. A compostura de Daphne se desfez. Ele não quis ouvir. Disse que revelaria tudo até amanhã. Ameaçou justamente as pessoas que eu jurei ajudar. Entende? Ele teria arruinado vidas. Poirot aproximou-se. Então você arrastou o corpo dele para o tapete do terraço, carregou-o até o lago congelado e o deixou onde o frio disfarçaria a verdadeira hora da morte. Daphne cambaleou. Eu não tive escolha. O olhar de Poirot permaneceu firme. Sempre há uma escolha. Sir Reuben cambaleou para trás, encostando-se ao batente da porta, abatido. Daphne, minha própria irmã. Fiz isso pela sua reputação, Reuben. Ela gritou. Pelo nome da família, se essas histórias viessem à tona. Mas suas palavras ruíram sob o peso da culpa. Ela afundou lentamente no chão frio, seu chale se acumulando ao seu redor como asas caídas. Senhorita Vale soluçava atrás de nós. Célia se aconchegou em Leonard, que a abraçou com um braço trêmulo, e Lady Winter olhou para Daphne como quem olha para uma estranha com um rosto familiar. Poirot pousou o livro-razão no banco e expirou suavemente. Vamos, Hastings. A polícia precisa ser chamada. O inspetor Briggs chegou pouco depois, perplexo, mas grato, enquanto Poirot apresentava toda a história com clareza impecável, cada motivo, cada passo em falso, cada verdade oculta. Daphne não resistiu. Ela se rendeu silenciosamente, com o rosto inexpressivo de resignação. Mais tarde, quando o amanhecer começou a romper as nuvens que se dissipavam, Poirot e eu estávamos à beira do lago onde a tragédia começara. A neve havia parado, um leve tom rosado tingia o horizonte. Um caso triste, Poirot, murmurei. Ela acreditava que estava fazendo o bem. Poirot cruzou os braços. Ah, Hastings, os maiores crimes são frequentemente cometidos sob o pretexto da justiça, mas assassinato é a linha que jamais se deve cruzar. E Field?
Poirot baixou a cabeça. Um homem corajoso. Um homem que valorizou a honestidade acima da conveniência. É para homens como ele que a justiça deve ser feita. A casa atrás de nós jazia silenciosa, ferida, mas começando a se curar. A manhã de Natal chegara com sua promessa de renovação. Embora a tristeza tingisse o ar, Poirot ajeitou o casaco e me deu um pequeno sorriso pensativo. Venha, meu amigo. Uma lareira aconchegante nos espera. E talvez seu bigode se contraiu um café da manhã que não envolva sermos perseguidos por assassinos. Eu ri, apesar de mim mesmo. Depois desse caso, Poirot, você merece um banquete completo. Ele assentiu com satisfação. Finalmente, Hastings, algo em que concordamos plenamente. Juntos, caminhamos de volta em direção a Winter Hall, deixando para trás o lago congelado, as sombras que se dissipavam e os segredos agora expostos sob o sol de inverno.